Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo, eu sou formado em Ciências Biológicas e leciono Ciências no 9º Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas, em Manacapuru. As minhas videoaulas abrangem o ensino de ciência para todos os anos do Ensino Fundamental 2, anos finais. As minhas videoaulas seguem a proposta curricular pedagógica do Amazonas e elas estão distribuídas por 4 bimestres. Assista às videoaulas e, se você gostar, deixe o seu like. E se você quiser acompanhar nossas videoaulas, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações sobre novidades no canal. Agora, sem mais delongas, vamos à nossa videoaula de hoje. Um abraço a todos. Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre o planeta Terra, a sua forma e as suas estruturas, tá bom? Ela vai ser dividida em 2 partes e essa é a primeira parte. Bom, começando aí, nós podemos ver que o nosso planeta Terra ele está dividido em camadas. Nessa foto aí está mostrando muito bem o que seriam essas camadas. Bom, então a primeira situação que nós vamos ver é sobre a forma do planeta Terra, tá? Olhando aí os outros corpos celestes mais próximos, os planetas e a nossa estrela, o Sol, a gente pode constatar que o planeta Terra ele é redondo, tá? É a forma natural, é a forma mais natural que um corpo celeste pode obter. Claro, existem outras formas de corpos celestes, por exemplo, asteroides. Os asteroides eles são irregulares no geral, né? Mas normalmente os planetas, o Sol e a maioria das luas também são redondos, tá? Por que eu falo a maioria? Porque algumas luas, elas na verdade foram capturadas, elas não se criaram ali, ela não foi fruto ali do desenvolvimento na órbita do planeta, elas foram capturadas por essa órbita. Então ela já vem pronta com um formato irregular, tá? Um exemplo disso é uma lua de Marte, Phobos, tá? Phobos ela parece uma batata, dizem, né? E ela não é um corpo que se originou ali em Marte. Bom, então vamos partir do princípio de que a Terra é redonda, ok? Mas como é que a gente pode comprovar isso, professor, que a Terra é redonda? Nós estamos aqui, a gente não consegue olhar de fora. Bom, tem várias maneiras que nós podemos comprovar esse formato da Terra, tá? A primeira maneira é a observação dos astros mais próximos, por exemplo, o Sol ou a Lua. Se você reparar o Sol, colocar um filtro e conseguir olhar para o Sol, você vai ver que ele é redondo. Se você olhar a nossa Lua, você também vai ver que ela é redonda. Então, consequentemente, é claro que o nosso planeta também é redonda, mas existem outras maneiras também. Bom, primeiro, lá no século 17, ocorreu a invenção do telescópio. Com o telescópio, o ser humano pôde olhar mais além, inclusive ver planetas. E os planetas sempre vão mostrar essa forma redonda, sempre vão aparecer com essa forma redonda. É claro que por dedução, a gente percebe que o nosso planeta também é redondo. Então, já que a gente falou em dedução, vamos fazer umas deduções aqui plausíveis, tá? Primeira delas é isso aí, ó. Se todos os planetas observáveis eles são redondos, a Terra também deverá ser redonda, tá? É uma conclusão que a gente pode chegar. Então, outra dedução também é que nós podemos ver a sombra da Terra sendo projetada na Lua. Nos eclipses você consegue ver uma sombra sendo projetada na Lua. Se você reparar bem, você vai ver que não é uma reta, não é algo reto, ela é redonda. É uma sombra que ela vai progredindo ali com esse formato redondo. Nessa figura eu coloquei um círculo
fazendo o acompanhamento dessa borda da sombra, e a gente chega à conclusão de que o corpo que está projetando essa sombra ali, que é o planeta Terra, ele tem esse formato redondo, ok? Então, gente, a gente esquece essa coisa de Terra plana. Isso aí não faz sentido nenhum, não tem nenhum embasamento científico e não vale a pena a gente debater muito, entrar muito nesse assunto, tá? Isso aí foi feito só para a pessoa ganhar like, para faturar alguma coisa em cima da ignorância. Então vamos deixar isso aí para lá e vamos seguir em frente, né? Eu faço essa pergunta aí: nós podemos ver os planetas a olho nu? Sim, tá? Com um pouco de treino, com algumas informações prévias sobre a trajetória e a localização daquele planeta naquela determinada hora, a gente consegue distinguir um planeta, melhor, consegue observar um planeta. Você não vai conseguir distinguir ele, saber que ver algum tipo de estrutura, tá? Pelo menos a olho nu. E os planetas que podem ser vistos a olho nu, Júpiter, Marte, Vênus e até Mercúrio. Nós conseguimos acompanhar o movimento dele. Saturno, talvez, dependendo da época do ano, dependendo da situação. O restante não, o restante só com telescópio mesmo, ok? Bom, eu coloquei essa figura agora para a gente observar uma coisa. Nós vemos o nosso planeta Terra nos livros exatamente dessa maneira. As Américas ali em pezinha, bonitinha, alinhada com o eixo da Terra, e a linha do Equador alinhada com o Sol. Mas isso aí não é a realidade. A realidade é um pouco diferente. O nosso planeta, ele na verdade, ele está inclinado. Então o nosso planeta ele fica inclinado, tá, com relação ao plano do Sol. E, consequentemente, a linha do Equador vai acompanhar essa inclinação também, tá? Essa inclinação afeta o nosso planeta? Sim. Já vamos dizer por quê. Primeiro vamos ver esses dois planetas Terra aí pequenos, e para a gente comparar um com o outro. A primeira forma é essa forma didática em cima, onde o eixo do planeta está alinhado, tá? Alinhado com os continentes, e o eixo do Equador estaria alinhado com o Sol, com o plano do Sol, né? E nós vemos os dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, a partir dessa linha do Equador. Mas na figura real, mostra aqui a inclinação do eixo, a inclinação do planeta. Tá? Vai continuar tendo o hemisfério norte e o hemisfério sul, linha do Equador, mas isso tudo vai estar inclinado com relação ao plano do Sol. Então a gente vê nessa figura maior o planeta Terra com a sua inclinação de 23 graus, 23,5, e o maior efeito que isso aí vai causar é com relação à incidência de luz solar, que no caso da figura vai mandar mais luz solar para o hemisfério sul do que para o hemisfério norte. E nessa situação aí estará sendo verão no hemisfério sul. Uma situação contrária estaria sendo verão no hemisfério norte. Mas isso aí, as estações do ano, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, né? E vamos estudar isso aí com mais detalhes. Bom, então vamos voltar aqui e vamos falar agora das estruturas do planeta. Como o nosso planeta é estruturado. Didaticamente, ele foi dividido em camadas. Nós temos a primeira camada dela, que é a atmosfera, que é a nossa camada gasosa. E após a atmosfera nós vamos ter outras camadas sólidas ou pastosas ou líquidas mais para dentro do planeta. Mas nós vamos começar com a nossa primeira camada, que é a atmosfera. Bom, a atmosfera é a nossa camada gasosa, tá? É nela que nós vivemos também e respiramos.
e ela tem uma composição. Então a composição é essa aí que está sendo mostrada. 78% do elemento químico nitrogênio, 21% do elemento químico oxigênio e 1% de outros gases, outros elementos químicos e moléculas, né? Claro que esse nitrogênio e o oxigênio eles também vão estar combinados em moléculas que vão que vão compor a nossa atmosfera. Bom, e falando em compor, vamos falar um pouquinho aqui sobre a combinação de elementos químicos na atmosfera, né? A formação de novos compostos. Conforme eu disse, você tem nitrogênio, você tem oxigênio, você vai ter outros gases. E eles não ficam isolados, eles vão formar moléculas, eles vão formar compostos químicos. Aí eu coloquei um exemplo aqui de um gás que é muito importante, tá? É o ozônio. Então, se você pegar uma molécula de oxigênio, que são 2 átomos de oxigênio interligados, e interligar mais um outro, ele vai passar de O2 para O3. O3 é a molécula de ozônio. Essa molécula está sendo sempre criada aí na atmosfera e ela tem um fator de proteção muito importante para o nosso planeta. Tá? Então vamos ter esse entendimento. Os elementos químicos eles não estão soltos na atmosfera, eles estão se combinando. Por exemplo, o oxigênio gasoso, ele não é só uma molécula de oxigênio, eles são 2 moléculas interligadas. Então ele vai formar o O2 e vão ter outras combinações, né, de elementos químicos formando outras moléculas, outros compostos químicos. E como nós estamos falando aí em átomo, elemento químico, moléculas, compostos químicos, vocês sabem o que são isso? Vocês sabem o que são? Bom, vamos fazer uma revisão para quem já conhece ou passar essa informação para quem não conhece, né? E vamos começar com essas definições aqui, ó. Elemento químico e átomo são a mesma coisa. Tá? A gente pode se referir a um átomo como um elemento químico. E a definição dele, a definição de átomo, é que elas são as menores partículas, as menores porções da matéria. Okay? E nós temos aí algumas representações que nós podemos ver nos livros, como pode aparecer nos livros, né, um átomo. E vamos ver o que é molécula. Molécula ou composto químico, na verdade, são a mesma coisa também. E o que são as moléculas? E as moléculas, o que são? São estruturas formadas por 2 ou mais elementos químicos, iguais ou não. Tá? Quando eu vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar a molécula da água, que é H2O, ela é bem conhecida de todo mundo, eu vou ter 2 átomos de hidrogênio interligado com um átomo de oxigênio, formando a molécula da água. Tá? São elementos químicos diferentes que estão se combinando. Mas se eu pegar 2 átomos de oxigênio e interligar, eu vou formar o O2, que é o nosso oxigênio gasoso. Por isso que eu coloquei aqui que elas podem ser, os elementos químicos podem ser iguais ou não. E a representação, temos a representação aqui da molécula da água e uma outra representação de uma molécula mais complexa. Tá? Bom, o exemplo de como você também vai ver um elemento químico, um átomo, é esse formatozinho aí que está na figura. Por exemplo, esse aí é o ferro, tá? Ele tem essa configuração, onde você tem ali número atômico, o símbolo, que no caso do ferro é Fe, a distribuição eletrônica, a massa atômica, isso aí tudo a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Tá? Mas isso pode aparecer para vocês, principalmente na forma de uma tabela.
existe uma tabela chamada de tabela periódica, e essa tabela ela vai ter nesse formato aí todos os elementos químicos, tá? Todos os elementos químicos com essa formatação e com essas informações, essas características do elemento químico. Isso aí nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, mas é só para vocês entenderem que pode aparecer dessa maneira. E vamos ter aqui um exemplo também de um composto químico, de uma molécula, como nós vimos, a molécula da água. Tá? Ela vai aparecer dessa maneira, em forma de bolinhas interligadas, né? E essas bolinhas ali você vai ver que tem duas bolinhas com a letra H e uma bolinha com a letra O. O que isso significa? H é o símbolo de hidrogênio e o O é o símbolo de oxigênio. Então essa bolinha vai estar mostrando, interligada, né? Ela vai estar simbolizando uma molécula de água, H2O. E saindo já dessa revisão, nós vamos já para nosso estudo da atmosfera. Vamos agora ver como é a nossa atmosfera. A atmosfera da Terra, ela também é dividida em camadas. Essas camadas vão ter características diferentes e nós vamos estudar cada uma delas, né? E vamos começar lá pela camada que está mais próxima da superfície da Terra, que é onde nós estamos. Tá? Ela vai se chamar troposfera. A nossa troposfera, ela é a camada gasosa, claro, né? E a composição química dela é essa. Ela vai ter oxigênio, vai ter nitrogênio, vapor d'água, outros gases e também vai ter partículas em suspensão. Que partículas são essas, professor? A fuligem, que são compostos de carbono, muito leve, que vão estar em suspensão aí no ar, e poeira, que também vão ser pequenos minerais, né, que vão estar flutuando no ar e vai também compor a troposfera. Bom, como característica a gente pode falar também que na troposfera é a camada onde nós vivemos, né? É óbvio, porque nós estamos no solo, mas estamos utilizando a troposfera para respirar, até para se locomover. Ela possui vida também se locomovendo. As aves, mamíferos voadores, claro, e insetos, esses animais, esses seres vivos vão estar na troposfera, vivendo ou se locomovendo, né? Ele também vai possuir vida em suspensão, vida que vai estar sempre na troposfera. Por exemplo, o tardígrado. O tardígrado é um ser vivo microscópico que ele vive em suspensão na troposfera. E é a camada onde os aviões se deslocam, né? A principal camada onde os aviões se deslocam. A gente olhando a figura aí, nós vamos ver as nuvens e muitas vezes o avião ele vai se locomover acima das nuvens, mas ainda dentro da troposfera, ok? A camada seguinte é a estratosfera. Aí eu coloquei aí um astronautazinho passeando na estratosfera. Por quê? Porque é nessa camada que começa os voos orbitais e ficam circulando a Terra a partir da estratosfera, claro, né? Ali eles vão fazer experiências, vão fazer uma série de manutenções até na espaçonave e tudo isso acontece a partir da estratosfera. Nela vai estar a camada de ozônio. Nós já vimos o que é o ozônio. O ozônio ele sendo criado ali por um processo na atmosfera, ele vai subir e vai formar uma camada aí na estratosfera. Ele é muito importante porque ele também é uma camada de proteção do planeta. Ele que vai ajudar a reter raios vindos do Sol, ultravioleta, entre outros, ou até raios vindo de fora do sistema solar. Por lá também trafega avião, tá? Na verdade, são jatos de alta altitude. O funcionamento é diferente um pouco dos aviões.
bem como os mísseis também trafegam por ali, mísseis intercontinental, mas a gente precisa saber isso, que ali também trafega jatos, mísseis e alguns tipos de aeronave. Depois disso nós vamos ver a nossa mesosfera, é a camada seguinte. A mesosfera ela é muito interessante porque ela é a camada onde os meteoros vão se desintegrar, eles vão ascender e se desintegrar, tá? Essa camada também possui gases, como nitrogênio, oxigênio e vapor d'água. Raramente vão aparecer ou vai ter a formação de nuvens, tá? É muito raro, mas acontece. Bom, ela é a camada mais fria da atmosfera, também é uma característica dela. E, como já falei, né, a formação de nuvens é rara, mas acontece. De meteoro passando, aparecendo lá na mesosfera, e a gente confunde muito esse termo, porque você tem asteroide, você tem meteoro, você tem meteorito, é tudo a mesma coisa, professor? Sim e não. Sim, porque é o mesmo corpo, mas dependendo de onde ele esteja passando, ele vai ganhar um nome diferente. Se aquele corpo celeste está passando fora da nossa atmosfera, sem ser um planeta, uma lua, ele vai ser chamado de asteroide, tá? E se esse asteroide começar a descer na nossa atmosfera, atingindo a mesosfera, ele vai passar a se chamar de meteoro. É o momento em que ele começa a se chocar com as partículas que estão presentes ali na mesosfera. Isso vai gerar atrito, calor, ele vai acender, né? Ele vai começar a pegar fogo e ele vai se desintegrar, totalmente ou não, tá? Mas nesse momento que ele está ali na mesosfera, que ele acendeu, ele passa a ser chamado de meteoro. Aí ele passou a ser chamado de meteoro, aqueceu, acendeu, né? E começou a se desintegrar. Se alguma partícula desse meteoro, algum pedaço desse meteoro cair na Terra, no solo, na superfície, ele vai passar a ser chamado de meteorito. Essa terminação ito faz referência à pedra. Então, o meteorito é uma pedra do meteoro. Então, vamos guardar isso na cabeça, tá? Passou fora da atmosfera, asteroide. Entrou na atmosfera, meteoro. Atingiu o solo e ficou no solo, é um meteorito. A camada seguinte é a termosfera. A termosfera ela é a camada mais quente, nós vamos já saber por quê. Também ela é composta por nitrogênio, oxigênio e gás hélio. Essa é uma camada de proteção, ela também serve como uma camada de proteção, porque ela vai absorver raios X, raios ultravioleta e raios cósmicos em geral, tá? E nela é formada a ionosfera, responsável pelos fenômenos da aurora boreal. Nós vamos ver isso aí mais à frente, uma animação do que é a aurora boreal, porque que ela se forma. E outro ponto importante é que a nossa estação espacial ela fica aí na termosfera, tá? Ela orbita a Terra aí na termosfera. Bom, por último, a camada da exosfera. A exosfera é a camada onde é a mais externa, né? Claro, é a última camada. E lá fica a maioria dos satélites. Satélites de comunicação, GPS, entre outros. Satélites espiões, entre outros, tá? Essa camada é onde eles ficam orbitando o planeta. A preferência deles estarem aí é porque é uma camada extremamente rarefeita, com poucas moléculas que não vão colidir com esses corpos artificiais, né? E não vão provocar atrito ou frear até esse corpo. Ele vai estar ali, ó, circulando livremente. E por possuir raríssimas moléculas,
ela vai ser, ela não vai servir, ou melhor dizendo, a gente não vai conseguir saber aonde ela termina, porque tem raras moléculas, a gente não vai distinguir. A gente só sabe aonde ela começa. Ela começa e daqui a pouco você está no espaço sideral. Então ela não serve, a gente não consegue determinar o limite dela, tá? E agora nesse momento a gente faz um checkpoint ou checklist, para quem gosta, eu prefiro falar em checkpoint, onde nós vamos pontuar as nossas o que foi aprendido até agora, né? E o primeiro ponto é nosso planeta, que se chama Terra, isso é óbvio, e faz parte de um sistema de planetas chamado Sistema Solar. A nossa estrela se chama Sol. Também nós aprendemos que nós podemos, com treinamento e conhecimento, conseguir observar a olho nu alguns planetas no céu noturno, claro. Nós vimos aí nós constatamos que a Terra não é plana, que aquilo é uma teoria muito doida, que não tem embasamento científico nenhum, e que o formato dela é redondo. Ela tem um formato de uma bola, como todos os outros planetas. Vimos também que o nosso planeta ele é dividido por camadas, tá? E a primeira delas, né, se você olhar de fora para dentro, é a nossa atmosfera. Também vimos que a nossa atmosfera ela é composta por gases, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de outros gases e partículas. E como fizemos uma pequena revisão aí para saber o que é átomo, o que é elemento químico, e que átomo e elemento químico são a mesma coisa, e eles são as menores partículas da matéria. Nós vimos também o que é composto químico e molécula, que são a mesma coisa, tá? E que são estruturas formadas por átomos. Vimos também que existe uma tabela com todos os dados dos elementos químicos conhecidos, né? Ela é chamada de tabela periódica. Vimos também que a nossa atmosfera ela é dividida por camadas, né? E se formos nomear elas de dentro, né, para fora, nós vamos ver que nós temos a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Nós ainda temos a magnetosfera, isso aí não foi falado ainda, vai ser falado mais à frente, mas é bom a gente saber que existe uma camada magnética que envolve o nosso planeta, tá? Mas isso aí a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Então, pessoal, essa primeira parte termina aqui e vamos assistir a segunda parte aí para concluirmos o nosso estudo sobre formas e estruturas do planeta. Um abraço.